floresta. Esse é o primeiro caminho, caminho do quartzo rosa, em formato de obelisco. O segundo caminho é o quartzo rosa também, num formato mais bruto. Todas as pedras são quartzo rosa, na verdade, a pedra do amor, dos sentimentos. O segundo caminho é esse. O terceiro caminho, quartzo rosa, num formato de pedra rolada. Veja se esse é o seu caminho, qual dos três seria mais adequado para você. A gente vai investigar o que cada um sente na relação, como cada um pensa, como cada um age. Então pausa o vídeo agora, para você ter mais tranquilidade para escolher. Respira e nos vemos já. Vamos lá? Montinho número 1. Lembrando que esse jogo aqui é um jogo de tendências. É importante você verificar se você ressoa, se você sente isso, se faz algum sentido para você. Então vamos lá. Primeira carta, seus pensamentos. Essa é sua coluna, certo? Seus sentimentos nessa relação. Como você age? Seus fatores externos, ou seja, o que ronda a sua vida. Agora a coluna da outra pessoa, os pensamentos da outra pessoa. Sentimentos, ações nessa relação, influências externas na vida dessa pessoa. Como é que está a situação de vocês agora? Algo que está para acontecer. E um conselho para você. Essa é uma tiragem adaptada. Geralmente o templo de Isis que eu faço é um pouco mais longo, mas por motivos de tempo escasso, nós estaremos colocando assim, um pouco mais simplificado. Espero que vocês estejam conseguindo ver todas as cartas. Respira um pouco, aquieta essa ansiedade. Vamos lá? Tudo pronto? Vamos ver o que esse casal aqui tá passando. Claro, não precisa ser um casal. Você pode estar só com uma pessoa em mente. Nosso coração funciona independente da nossa razão e da nossa lógica, muitas vezes, certo? Existem vários tipos de relações. Não vamos entrar em detalhes para não ficarmos prolixos. Assentando. Inspira. Primeira carta. Seus pensamentos. Você está se sentindo um pouco rejeitada? Um pouco abandonada? Você pensa que talvez essa relação não seja tão boa para você porque não te valoriza ou você não se sente tão valorizada. Talvez essa pessoa tenha te deixado sem resposta ou tenha te... De alguma forma, você, no seu pensamento, você se sente um pouco abandonada, certo? Um pouco como essas figuras aqui, um pouco inconsoladas, na neve, no frio. Ao mesmo tempo, você também pode sentir ou pensar, na verdade, o seu pensamento está um pouco... É quase como se fossem vocês duas contra o mundo. No sentido de que existe alguma ligação forte entre vocês, que por mais que você sinta isso, que você pense desse jeito, que você saiba que logicamente não é uma situação tão abundante, tão próspera, não existe uma troca tão equilibrada, não existe tanta comunicação. Existe ainda alguma conexão aqui que balança, né? Que balança seu psicológico, seu sentimento.
Você está tentando... Você tá tentando... Seus pensamentos estão começando a contaminar seus sentimentos. Você está com um sentimento um pouco mais ríspido, mais duro, mais ágil. Esse cavaleiro aqui é um cavaleiro de ar, então... A nível emocional, ele é mais racional. E quando ele toma uma atitude, ele toma uma atitude às vezes até precipitada. Porque é isso, quando existe um... Quando na sua psique você tá com essa sensação de abandono ou de... não, a troca não é equivalente, não é justa, ou você não está sendo valorizada, seus sentimentos começam a se contaminar como um pouco... como um veneno mesmo, um pouco tóxico. Então, o Cavaleiro de Espadas nem sempre é uma boa carta para sentimentos, porque fala sobre sentimentos um pouco mais agressivos, talvez até uma sensação de raiva contida, uma rispidez. Você quer cortar, talvez, você sente que precisa cortar isso de você, que você precisa se libertar. E você age... Você age como o 2 de copas. Por mais que você sinta a necessidade de corte ou de comunicação, você se sente abandonada, abandonada, você age de forma mais afetiva. Você age com parceria, você age com carinho, com afeto, com troca. Você dá nessa relação, você dá bastante. Você propõe essa parceria, você propõe esse contato. Nas suas influências, talvez uma viagem, talvez uma triangulação qualquer, talvez vocês estejam, talvez exista um terceiro elemento aqui nessa relação, uma terceira pessoa, ou talvez exista uma distância, uma cidade diferente, lugares diferentes, uma distância física. O que acontece é que existe uma expansão de horizontes também, né, na sua vida. Existe você talvez tendo que mover, tendo que sair, tendo que ir para outro lugar, ou a necessidade de explorar novos lugares mesmo, novas pessoas, olhar para frente, sabe? Talvez a sua vida esteja lhe levando para um outro lugar nesse momento, uma nova paisagem. Agora, do outro lado, essa pessoa que você pensou, o que ela está pensando dessa relação, certo? Como é que estão os pensamentos dela? Vrá. Entusiasmo, expectativa, mensagens. Ela se sente entusiasmada de alguma forma. Ela tem algum ímpeto criativo dentro disso. Ela está usando essa relação de alguma forma para acender algum fogo, ou para explorar novos lugares, novas pessoas, novas conexões. O Valete de Paus é uma carta que prenuncia uma energia um pouco inconstante, um pouco jovem. Então, talvez essa pessoa te veja como essa figura que explora, que desbrava, que cria, certo? Que também não tem tanta constância, que é um pouco de veneta, por assim dizer, certo? Mas nesses pensamentos dessa pessoa existe alguma fagulha criativa mesmo, até um pensamento um pouco apaixonado, um pouco entusiasmado. A palavra eu acho que é mais entusiasmo mesmo, mas existe um fogo qualquer quando ela pensa em você. E quando ela sente, o que ela sente? Ela sente que é preciso dar uma pausa, que é preciso talvez até sacrificar algum aspecto dessa relação. Ela sente que as coisas estão estagnadas, que é preciso olhar para as coisas por outro ponto de vista. É preciso encarar essa situação com um pouco mais de paciência. Ela sente que ela precisa renunciar ou sacrificar algo em prol dessa relação, ou mesmo sacrificar esta relação em prol de outra coisa. E ela age com você como o 10 de ouros. Não sei se vocês têm algum contrato de trabalho juntos, se tem alguma questão familiar envolvida. Essa carta pode falar de ambas as coisas. Ela age
talvez um pouco formal, mas ligado ao sentido de abundância e de família, do que é certo, do que é próspero. Talvez essa pessoa esteja comprometida com alguém, né? Talvez ela esteja casada, talvez ela esteja numa outra relação mais sólida que a de vocês. Ela age de acordo com essas normas, de repente. Ou ela propõe algo um pouco estável, um pouco mais estável. Vamos ver como é que o jogo vai se desenrolar aqui. Nas influências externas dessa pessoa temos a Rainha de Paus. Então, mais uma vez, é possível que essa pessoa esteja se relacionando com essa figura, essa mulher de fogo. É possível que seja um momento em que ela esteja buscando, talvez, integrar essa rainha a ela mesma. Ou seja, agir de forma mais criativa, mais dona da verdade, mais dona de si. Mas realmente, talvez exista aqui a influência de uma terceira pessoa, que é essa rainha de paus. O naipe de paus, ele simboliza o elemento fogo, né? Os signos de Leão, Áries e Sagitário. Então, só essa informaçãozinha pairando aí pra ver se faz algum sentido pra vocês. A relação de vocês nesse momento tá estagnada, certo? Tá com influências mais dos pensamentos, das fantasias, do que poderia ter sido, de como as coisas poderiam ter se arranjado, ou a ideia, o ideal, como é que seria ideal, a proposta ideal, a conversa ideal, ou a circunstância ideal, certo? Então, vocês provavelmente estão descontentes com o presente dessa situação, imaginando o que poderia ser. Algo que está para acontecer. O eremita. Talvez exista um período de afastamento entre vocês, mas é um período que vai trazer alguma iluminação para ambas as partes, certo? É um período de busca interior, de busca dessa resposta, de busca da luz, até mesmo da fortaleza própria, né? Quem sou eu, quem é o outro? Até que ponto eu preciso dessa pessoa? Por que eu preciso dela? O que ela traz para mim? Todas essas investigações são traduzidas pela carta do eremita. Só que o eremita é muito solitário. Então, talvez, se existir um retorno, um contato maior entre vocês, vai ser algo mais, talvez mais sério, né? Uma conversa mais séria, ou algo que fale mais sobre o indivíduo. Quem são vocês dentro dessa relação, individualmente falando. Mas eu acho que, pelo que a gente está vendo aqui, é um momento realmente de entender o papel de cada um nessa relação, que cada um procura. Autoinvestigação. Se você se sente rejeitada, se você sente que a troca não é equilibrada, esse momento aqui vai ser muito importante para você investigar mais. Por que você tá presa ainda a essa pessoa? Porque o que você espera, o que você gostaria, certo? Esse momento todo aqui dessa elucubração que você está vivendo, de tentar identificar, isso vai vir à tona. Eu acho que você vai ter mais clareza nos próximos dias ou semanas, certo? Esse jogo não tem exatamente uma data limite. Então, a tendência aqui é o aprofundamento do sentido dessa relação. Não exatamente a concretização ou não exatamente a expansão. O movimento é mais interior, é mais interno, né? O seu conselho é a justiça. Curioso porque a justiça, além de falar de uma justiça divina, de equilíbrio, de dar e receber nessa troca, ou seja, atente-se para não estar dando muito para uma pessoa sem receber em troca, ou vice-versa. Também fala sobre o equilíbrio kármico, para aqueles que acreditam em karma. Às vezes, o destino, para quem acredita em destino, articula as pessoas de certas formas, para que essas pessoas elas entendam exatamente o que é justo e o que é certo para cada um, entende?
Eu não sei por que eu tô gaguejando tanto. É tão difícil comunicar assim com essa pessoa. Eu tô com dificuldade em me expressar. Eu tô com muita dificuldade, tá difícil falar. Então, a justiça pede para você atentar para suas ações, para você agir dentro do que você acha justo, do que você acha correto. Em ambos os casos, certo? Não só, por exemplo, vamos supor, certo, que essa pessoa esteja envolvida com outra pessoa e você não acha justo se envolver aqui nessa relação. Eu acho isso excelente. Mas atente também para você não sufocar seus sentimentos e você não ser honesta com você mesma. A justiça pede para você equilibrar seus sentimentos, ser justa com o que você sente, com o que você acha correto, com o seu ideal de justiça, com o que você acredita que é o balanço, que é o equilíbrio, certo? Agir com correção e sim, lógica também, com certeza. Mas tente equilibrar seus sentimentos para que você não chegue muito agressiva, muito ríspida, até mesmo para você. Se você tempera isso dentro de você, se você busca esse equilíbrio, você vai começar a se sentir melhor e você vai começar a acessar várias respostas. Então, num panorama geral, o que a gente vê aqui é que você pensa, o que você pensa sobre essa relação. Você sente um certo abandono, uma frieza, um congelamento. Você sente que você não está sendo valorizado, você pensa nisso na relação. Você tem esses pensamentos, você entende logicamente que isso não te satisfaz, isso não te traz a sensação de abundância ou de valorização pessoal. Você está com um sentimento um pouco ríspido, um pouco agressivo, um pouco impetuoso. Você talvez queira cortar, você talvez queira comunicar, sinta a necessidade de comunicação. E você age, na verdade, com harmonia, harmonização. Você busca essa outra pessoa, você busca esse contato. Nos seus acontecimentos, existe aqui uma mudança de cenário ou uma chegada de uma terceira pessoa ou um novo horizonte que vai te ajudar a encontrar outras respostas. Do lado dessa pessoa, a gente vê que os pensamentos dela estão invadidos por algum entusiasmo, alguma coisa, alguma fagulha criativa. Ela tem pensamentos, às vezes instáveis até, talvez instáveis, mas ela talvez use essa relação para criar alguma coisa, mas é um pouco inconstante. São pensamentos assim, talvez viver uma aventura ou viver algo novo, é isso que ela pensa. Ela sente, no entanto, que existe uma certa necessidade de sacrifício. Toda vez que eu vou falar isso eu gaguejo, então tem alguma coisa aí. Ela sente que ela precisa abrir mão de algo, talvez dessa relação, talvez de outra relação, talvez de outra coisa. Ela sente uma suspensão no tempo, uma paralisia. Ela sente que ela precisa abdicar de certas coisas, ou que ela precisa de uma pausa. Ela precisa suspender essa relação por um tempo. E ela age de acordo com as normas. Ela age de acordo com o que a sociedade pede. Ela age pensando na estabilidade, pensando na família, pensando nas obrigações que ela tem com o trabalho, ou com a família, ou com a relação que talvez ela tenha com essa outra pessoa, essa rainha de paus, certo? Aqui nos fatores externos tem uma figura, uma mulher, pode ser uma mulher, pode ser, você sabe que nós dois, sempre, nós dois é ótimo, nós todos, nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, certo? Então, quando sai uma carta de corte assim, rainha, pode ser sim uma figura feminina, mas pode também ser um aspecto feminino, certo? O que seria isso? Seria uma pessoa, uma figura comunicativa, exuberante, que ronda essa pessoa, certo? Que é criativa, que é dona de si, que é dona das próprias ideias, que tem ideias criativas, inventivas, que tem alguma conexão espiritual, certo? É uma pessoa de fogo, né? De iniciativa, ou ao menos ela inspira isso ao redor. O momento de vocês agora é um momento de paralisia, realmente, de pensar. É um momento muito, muito... É como uma água calma, certo?
E a água calma às vezes cria um lodo, né? Cria alguma coisa que fica ali parada e a gente fica observando aquilo e pensando no ideal, no que seria ideal, como é que seria, e se talvez acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, qual que seria a melhor forma? Poxa, eu tenho isso aqui, ó, essas 3 copas, eu tenho essa coisa aqui na minha vida, mas eu gostaria de outra coisa, certo? Esses pensamentos rondam esse momento de vocês. Um futuro próximo prenuncia um momento de investigação, talvez de afastamento, em que vocês vão buscar respostas, ou você ou os dois vão buscar respostas sobre essa relação, sobre os indivíduos envolvidos, sobre o que se quer no amor. É um momento em que talvez sinta-se a necessidade dessa investigação, né? Dessa busca, desse caminho mais solitário mesmo. E o seu conselho é para buscar a razão e a justiça, agir de forma correta, de acordo com o que você acredita. E cuidado para não suprimir os sentimentos, certo? Eu sinto muita necessidade de repetir isso. Então é isso. O que nós temos aqui para você, montinho número 1. Se você sentir vontade de olhar outros montinhos também, fique à vontade, porque às vezes a nossa circunstância se desdobra em várias ocasiões, certo? E, claro, estamos aqui caso queira uma consulta particular, específica para a sua ocasião. Então, nos vemos já. Prontos? Montinho número 2. Vamos lá. Vamos ver o que esse casal está sentindo. Quando eu falo casal, sempre bom lembrar. Estou me referindo à energia das duas pessoas, a conexão entre essas duas pessoas. Não precisa ter um título, essa relação não precisa estar estabelecida com uma nomenclatura. Se você está pensando em alguém, existe uma conexão entre você e essa pessoa a nível energético. Essa conexão, ela é real, certo? Só pelo fato de você estar com seus pensamentos sobre ela. E sentimentos, então, aí que o negócio fica forte. Então, seguinte. Primeira coluna, a coluna desse ladinho aqui, vai ser o seu ponto de vista dessa relação. E essa coluna aqui vai ser o ponto de vista da outra pessoa. A primeira carta são os seus pensamentos sobre essa situação. Seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações nessa relação. O que te cerca, certo? Suas influências externas que influenciam todo esse panorama. Do outro lado, os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa e as ações dela dentro dessa relação no contexto dos próximos dias ou semanas, independente de quando eu postei esse vídeo, quando você se sentiu atraíde para ver. Influências externas dessa pessoa. Momento atual de vocês. Calma, volta. Momento atual de vocês. Algo que está para acontecer. E um conselho. Esse é o Templo de Ísis. É uma tiragem que eu criei, adaptada do Templo de Afrodite. E essa aqui é uma adaptação da minha própria adaptação, uma vez que nós temos pouco tempo. Essa consulta geralmente demora um pouco mais de tempo, tem mais cartas envolvidas. Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui direitinho. Para vocês conseguirem acessar todas as informações com um pouco mais de pureza no olhar. E temos. Logo de cara eu tô sentindo que, diferente do montinho 1, pode ser só uma percepção, mas eu sinto que essa relação tá um pouco mais sólida. O montinho 1 ainda tinha uma questão ali um pouco mal resolvida. Vamos ver. Seus pensamentos.
Realmente, seus pensamentos demonstram que você pensa em estabilidade, pensa em família, pensa em construção de algo sólido com essa pessoa. Você tem a sensação de que vocês podem construir algo juntos, algo próspero e abundante. Existe nos seus pensamentos uma sensação de casamento, uma sensação de estabilidade dentro dessa relação. Você pensa sobre isso, sobre estabilidade. Os seus sentimentos, entusiasmo, paixão, uma fagulha criativa, você está entusiasmada, você está se sentindo nova, jovem de novo, adolescente, quase. Existe um ímpeto meio apaixonado. O valete de paus pronuncia até uma sensação de inconstância sentimental, mas é muito entusiasmo também. É você realmente sentindo um fogo, certo? Um fogo brotando, ele ainda brota, ele não está estabilizado, ele não está num estágio avançado, ele está num estágio inicial de algo que realmente te traz alguma sensação de juventude de novo, sabe? Quando você era adolescente e você sentia aquela paixãozinha, um pouco esse lado, esse negócio. Suas ações, você age como a rainha de paus, então vemos aqui que você está organizando os seus sentimentos e está agindo de acordo com os seus sentimentos, porque são duas cartas que mostram a evolução de uma mesma energia, que é a energia do fogo, uma energia bem feminina, inclusive, tanto o valete quanto a rainha. E você age como essa mulher independente. Quando eu falo mulher, por favor, entenda, não é uma questão de gênero, tá? Aplica para qualquer que seja seu gênero, sua identidade, certo? É uma energia feminina porque é uma energia receptiva, ao mesmo tempo que o fogo, por si só, já é um elemento masculino, né, de iniciativa, de ação, de determinação, de liderança. Você age dentro desse equilíbrio do masculino com o feminino. Você age com esse ímpeto, com essa criatividade, você demonstra a independência, você diz para que veio, você tá empoderado, certo? Você tá super conectado com seus sentimentos. E você tá expressando de forma magnânima até. Parece que você tá buscando agir como essa rainha, independente do seu, mais uma vez repito, da sua identidade de gênero. Você está agindo como uma pessoa que está segura do que quer, que tem a sua independência, que tem seus desejos, que é criativa, que tem alguma conexão com espiritualidade, porque a rainha é uma bruxona, a rainha de paus é uma bruxona mesmo, certo? Então, dentro dessa relação você está se sentindo alimentado. Existe algo que nos seus pensamentos te traz uma sensação de estabilidade, você sente entusiasmo e você age de acordo com esse entusiasmo de uma forma magnânima. Na sua vida existe uma certa paralisia, algo está estagnado. Claro, estamos num contexto de pandemia ainda, então pode aplicar para isso. Pode ser que sua profissão esteja um pouco estagnada. Pode ser que você sinta uma certa paralisia, ou que as coisas estão suspensas nesse momento. E lembre que tudo é por um bom motivo, certo? Parece uma frase de efeito, mas é verdade. Essa paralisia para você acessar esse caminho espiritual, independente da sua religião, do que você acredita, se você tem ou não uma religião, é para você atingir um nível de iluminação maior, certo? Dentro da sua circunstância. A outra pessoa. Os pensamentos da outra pessoa estão, justiça forte. Ela busca o que é certo, o que é justo para ela. Ela tá sempre preocupada com o que é justo, com o que é correto, com o que é equilibrado. Ela busca ser essa justiça, talvez, ou ela te veja, talvez, como essa característica. Quer dizer, talvez ela pense que você é uma pessoa muito justa, muito equilibrada, muito racional, muito lógica. Ou talvez os pensamentos dela estejam assim, racionais, lógicos, buscando equilíbrio, buscando o que é correto, certo? O que ela sente? O eremita.
Ela sente uma necessidade de aprofundamento. Ela sente uma necessidade de... Ela precisa encontrar uma resposta. Ela sente que ela precisa de uma resposta. E ela talvez esteja se investigando, buscando que resposta é essa, o que ela pode fazer dentro do que ela sente para agir com justiça, certo? Com a justiça que ela tanto necessita. Então é um momento em que essa pessoa talvez esteja se sentindo um pouco mais isolada, um pouco mais solitária, porque ela está buscando respostas, ela está buscando o caminho, essa luzinha que vai guiar os passos dela para o próximo lugar. Ela sente que ela precisa de encontrar uma resposta, e essa resposta é a nível individual até. Ela precisa entender qual que é a função dessa relação na vida dela. Ela está buscando essa resposta. Qual que é essa função aqui? O que essa pessoa me traz? O que essa pessoa representa na minha vida? Certo? Só que o eremita, ele é muito magnânimo. Ele é um arcano maior junto com a justiça, né? Então, fala sobre um nível individual também. Isso aqui, você dentro dessa pessoa, talvez seja até uma enzima catalisadora dessa busca da própria identidade, das próprias respostas. E ela age com você construindo algo. Ela age colocando algum alicerce nessa parceria. Ela pensa em construir. Ela pensa talvez em criar algo junto com você, seja profissional, seja afetivo. Ela pensa em... É uma carta de construção mesmo, né? O Ouros fala sobre essa construção. Então, seus pensamentos e as ações dessa pessoa, seus pensamentos sendo essa estabilidade, essa energia mais sólida, essa pessoa age de acordo com isso. Ela constrói um alicerce. Nas influências externas dessa pessoa, tem um começo, tem algo começando, tem algo surgindo, algo que se manifesta no nível material, inclusive. O Ás de Ouros fala sobre isso, uma nova casa, um novo trabalho, tem algo novo na vida dessa pessoa, algo que chega para ficar por um tempo, algo que traz uma estrutura. A relação de vocês, nesse momento, Rainha de Espadas, decisões estão sendo feitas, né? Acho que existe aqui nesse momento uma comunicação sobre alguma decisão, sobre, mais uma vez, isso que me lembra a justiça. Não sei se é essa pessoa que comunica, mas de alguma forma, alguma decisão está sendo tomada. É um momento de decisão, de busca do que é correto, do que é justo, para ambas as partes, naturalmente. É um momento de... Eu poderia até falar corte, não necessariamente entre vocês, mas de coisas ou situações que já não fazem sentido dentro dessa relação, entende? É um momento de aparar arestas, é um momento um pouco voltado para a razão, do que é justo, do que é correto, qual que é a decisão certa a se tomar. O que está por vir... Ok. Temos aqui uma finalização. Então, talvez realmente faça todo sentido. Isso aqui já está vibrando para mim como um corte qualquer. Vai haver uma renovação na relação de vocês. Pode ser que vocês passem por um final, uma finalização qualquer. Lembrando que mesmo em cada finalização existe um amanhecer, existe uma nova coisa, existe um novo caminho. Então isso aqui não necessariamente significa que a relação de vocês vai findar. Mas algo vai se finalizar. Algo vai fechar uma página. Vai virar um capítulo desse livro nos próximos dias ou semanas. Independente do tempo que você assista. Um futuro próximo. Eu fiquei com vontade de tirar mais uma carta. Para entender que finalização é essa. Ok. Tem a ver com um início afetivo. Pode ser uma renovação de vocês dois a nível afetivo. O valete de copas
uma mensagem de afeto, algo que vai ser transformado a partir de uma mensagem, a partir de uma comunicação de sentimentos, algo que vai fechar uma página por causa de um nascimento de alguma coisa, enfim, alguma coisa nasce e muda essa história. Vocês estão passando por um fim. Se esse fim vai trazer um novo começo, é possível. É bem possível. Agora é isso. Vamos ver seu conselho, mas antes de virar essa carta do conselho, eu sinto muita necessidade de falar. Procure um pouco equilibrar as vontades. Haja sempre de acordo com o que você acredita. E procure sempre o equilíbrio, essa justiça que essa outra pessoa pensa, entende? Busque dar e receber na mesma medida. Busque a comunicação, sempre, a comunicação afetiva. O que você sente, o que você deseja. Muitas vezes a gente não expressa o que a gente deseja, a pessoa não faz ideia. A gente acha que a pessoa sabe, mas não sabe. Isso aqui fala sobre comunicação dos sentimentos. Fala sobre um nascimento. Seu conselho real é a Rainha de Ouros. Então, maravilha. Lembra que você está nessa vibração da Rainha de Paus? Você sabe o que quer, você tem entusiasmo, você tem paixão. Lembre do seu valor. Lembre de tudo que você construiu até aqui. O que é exatamente essa moeda que você carrega, entende? O que é esse seu reinado? Faça com que seu reinado fique frutífero. Busque sua independência, busque seu valor pessoal, independente de conexões, independente de pessoas. Porque quando você juntar essas duas rainhas aqui, você vai começar a vibrar na Imperatriz. E a Imperatriz nada mais é do que a união das rainhas. No feminino, dentro dessa energia do feminino, ela tem a ambição e o desejo, né, de mover para frente. Ela tem consciência do próprio valor, do que ela construiu, do que ela deseja construir. Ela está em conexão com as emoções profundas, com a verdade dentro das emoções. E ela tem lógica, e ela equilibra as 4 coisas: pensamento, emoção, ação e concretização. Então, seu conselho é para que você busque esse valor, busque o que você considera sólido dentro de você, não dentro de outra pessoa, nem dentro de uma relação qualquer. Quando você estiver consciente do seu próprio valor, do seu próprio legado, as coisas vão começar a andar de forma mais harmônica, vão fluir mais. Então, o panorama geral é o seguinte: seus pensamentos, você pensa em estabilidade, você pensa em construção, você pensa em família, em casa, em casamento, você pensa em algo sólido, seus pensamentos estão voltados para isso. Suas emoções, você tá com um ímpeto criativo, você tá sentindo um frisson qualquer, um ímpeto de paixão, uma fagulha criativa, uma vontade de expansão, de descoberta de novos territórios. Você age de acordo com isso, você age impondo sua vontade, você demonstra o que você sente, certo? Sua vida tem alguma coisa paralisada, alguma coisa que está em suspensão até você encontrar uma resposta. Do lado dessa pessoa, a gente vê que essa pessoa busca justiça, busca o que é correto, o que é justo. Ela sente necessidade. O que ela sente? Ela sente vontade de aprofundar, investigar os próprios sentimentos, investigar a própria identidade, o próprio caminho. Talvez ela se sinta um pouco só, talvez ela sinta que ela precise de uma solidão, certo? E ela age como ela age construindo alicerces, ela age buscando parcerias, ela age construindo alguma coisa. Tem alguma coisa nova acontecendo na vida dessa pessoa, tem algum acontecimento novo, seja um trabalho novo, uma casa nova, algo que ela está se dedicando a construir. Vocês nesse momento estão passando por um corte, por uma decisão qualquer. Vocês buscam aparar arestas, ou comunicar o que é certo, comunicar as vontades, comunicar. Vocês
Existe um pensamento que paira nessa relação de equilíbrio e de justiça. Essa é a Rainha de Espadas, ela busca isso. Só que eu vejo que existe um corte aqui, um final de capítulo. Só que o complementar a esse final é o início de alguma coisa. Então, seja isso aqui a razão pelo qual acaba esse capítulo, seja o que vem a seguir. É o prenúncio de algo novo, de um nascimento, a nível afetivo, a nível emocional. Então, não sei se existe uma gravidez aqui, de um projeto de uma criança mesmo. Não sei se existe um contato com emoções primitivas da infância, cura de traumas, isso também é possível. Não sei se existe uma comunicação vindoura dos sentimentos, uma oferta, um presente ou algo assim, alguma coisa nova, uma energia de amor jovem vai entrar nessa relação aqui. E vai mudar, vai fechar o capítulo e vai iniciar um novo capítulo, certo? Estando vocês juntos ou separados, para ser franca. E o seu conselho é: busque a sua estabilidade. Busque no que você pode se apoiar realmente. Eu vou te dar essa resposta. De graça. No seu próprio valor. Certo? Você pode se apoiar no seu próprio valor pessoal. Mas primeiro você precisa encontrá-lo. Você precisa identificá-lo. Assim você vai poder nutrir. Você vai poder trabalhar sobre isso. E construir seu império. Esse foi o montinho número 2. Se você sentir necessidade de olhar outros montinhos, fique à vontade. Se você sentir que esse jogo não ressoou para você, que não foi exatamente isso, que não tem muito a ver, ótimo. Busque outros montinhos ou busque outros vídeos desse canal. Se você quiser se aprofundar um pouco melhor dentro da sua situação, é só me contactar e a gente faz um jogo especialmente para você, porque lembrando, esse é um jogo geral, certo? É um jogo que várias pessoas vão assistir, para algumas pessoas vão ressoar, para outras não tanto, tá bom? Então, se quiser ficar mais para ver o montinho número 3, fique à vontade. Montinho número 3. Todos prontos? Vamos ver o que acontece aqui nessa relação. Uau! Roda da Fortuna já pulou aqui de cara. Acontecimentos do destino. Para quem acredita em destino. Coisas acontecem às vezes de forma abrupta. Informações chegam até nós. Ou movimentos, articulações mesmo do destino. Influenciam nossa vida. Nada é estável, tudo muda, tudo flui. Tudo está em movimento. Então, esse é o Templo de Ísis. Essa é uma tiragem adaptada, uma adaptação que eu criei do Templo de Afrodite. Só que essa é uma adaptação da adaptação, uma vez que nós temos pouco tempo, então nós faremos um pouquinho mais reduzida. O Templo de Ísis tem mais cartas e a gente vai investigando mais a fundo. Mas vamos ter um panorama agora. Nessa coluna aqui vai estar seus pensamentos e sentimentos sobre essa pessoa. E nessa coluna, os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você. Primeira carta, seus pensamentos nessa relação. Vamos lá. Seus sentimentos. E como você age dentro dessa relação? Suas influências externas, o que acontece na sua vida. Agora, o lado da pessoa. Os pensamentos da pessoa. Os sentimentos dessa pessoa por você. Vem cá. E como essa pessoa age nessa relação. Influências externas na vida dessa pessoa que influenciam essa relação de vocês. Uma carta para a relação de vocês agora, nesse momento. Uma carta para algo que vai acontecer, está para acontecer, independente do tempo em que eu postei esse vídeo, certo? Quando esse vídeo chegar até você, esse é o tempo. Então,
acontecimentos no futuro próximo de agora, quando você está assistindo até semanas e dias, não sei. E um conselho para você. Um conselho para você. Obrigada. Vamos lá. Vou só ajeitar aqui um pouquinho pra gente ter uma visão um pouco mais dócil, organizada. Não sei se vocês vão conseguir ter acesso a todas as cartas assim, mas eu vou dando um close nelas pra vocês verem. As duas colunas do templo. Influências. Tarará. Temos. Vamos ver o que você pensa. Eu sei. Algum término, alguma dor paira seus pensamentos. Você está tentando fechar suas feridas. Você está pensando sobre o fim. Você está pensando sobre o corte. Alguma coisa aconteceu no passado entre vocês que te deixou triste. Você pensa ainda, você lembra desse fim. Você lembra de como as coisas findaram. O que quer que seja que findou, ou como aconteceu, ainda povoa seu pensamento. Vou falar logo de cara que essa carta também pode prenunciar uma situação de triângulo amoroso. Então é possível que você pense sobre isso, que você esteja refletindo sobre esse triângulo amoroso, certo? Se for esse o seu caso. E é claro que esses pensamentos, eles não vêm incólumes, eles vêm com dor, vêm com lágrimas. Dói, de alguma forma dói pra você pensar sobre isso. Você sente, você tá muito confusa. Confusa, quando eu falo no feminino, é só pra abarcar todos nós, tá? Independente do seu gênero. Sentimento de confusão, de não saber exatamente o que é certo fazer, qual decisão é justa ou certa a tomar. Qualquer coisa que você fizer, você sente que você pode estar caindo numa cilada, Bino. Perdoe o humor, eu geralmente uso o humor como ferramenta para amenizar um pouco as dores. Importante, né? Você se sente um pouco confuso. Você sente que você não sabe exatamente o que esperar, o que fazer. Existem muitos caminhos, muitas aberturas, muitas estradas. E para onde vai? Qual taça escolher, certo? Perdoem, a iluminação tá um pouco escura aqui. Não sei se é um sinônimo é ótimo, não sei se é um sinal do destino, mas tá caindo a noite. Quando cai a noite a gente começa a ficar mais introspectivo, né? Exceto a parte da festa, que a gente vai à noite. Mas a noite tem esse símbolo da busca das respostas. É um momento em que você sente que você não sabe exatamente o que fazer. Existe muita fantasia nos seus sentimentos. Você não sabe o que é fantasia, o que é real. Você não sabe... Às vezes eu acho que eu tenho a impressão de que você fica pensando: e se tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito outra coisa? Se eu tivesse escolhido outro caminho? Por que as coisas terminaram assim? E se... Tudo bem, é normal, todos nós passamos por isso. Não se julgue e tenha paciência. É um momento, tudo passa. Lembra da carta? Da roda da fortuna? Tudo passa. Esse é um momento um pouco conturbado, mas ele também vai passar e vai deixar o seu ensinamento e a sua lição. Ih, olha ela! A roda da fortuna. Aqui como você age. Cuidado com a inconstância. Tudo bem, é normal você se sentir assim perdido, mas dê uma direção às suas ações. Você está agindo nessa relação sem muita constância. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uma hora você dá um sinal, depois você desmente seu próprio sinal. Você está com medo, você está refletindo sobre o fim. Tem alguma mágoa do passado que está povoando seus pensamentos. E você, dentro desse sentimento confuso, permeado pela fantasia ou pelas memórias, dentro da fantasia e das memórias, você está agindo às vezes de forma brusca, de forma abrupta. Às vezes você está sem controle
das suas próprias ações, ou você está buscando dar uma guinada na situação, reverter essa situação de alguma forma, seja retornando, né, superando esse fim, ou seja partindo para outra coisa mesmo. Você quer dar uma guinada, você sente que você precisa tomar uma atitude ou agir de alguma forma. Nas suas influências da sua vida, o julgamento. Uau! Você está passando por um momento de transformação profunda, de libertação de várias coisas, seja de pessoas que não fazem mais sentido na sua vida, crenças que não fazem mais sentido na sua vida, padrões, pensamentos, cargas mesmo. Às vezes a própria família traz cargas pra gente de padrão de pensamento antigo que a gente está renovando agora, que o momento pede isso mesmo. Então você está passando por esse momento de renovação completa, sabe quando chove muito, alaga tudo e depois seca e vem uma nova vegetação? É mais ou menos isso. O julgamento fala também da ressurreição, ou seja, quando esse arcanjo aqui, ele toca a trombeta e os mortos voltam à vida, mas eles voltam à vida eterna. Ou seja, talvez exista um retorno a algum lugar que você já esteve, que você já morou, ou o retorno de alguém ou de alguma circunstância do seu passado, certo? Essa carta fala sobre esse retorno. E esse retorno influencia nessa relação com vocês, de vocês, no caso. Agora vamos ver o que se passa do outro lado. Os pensamentos dessa pessoa. Cavaleiro de Ouros. Não sei se ela está muito focada no trabalho. Não sei se ela pensa que as coisas estão lentas, vagarosas, que elas não saem do lugar de alguma forma. Elas são muito... O Cavaleiro de Ouros, ele é muito lento. O cavalo dele nem se move, tá vendo? Ele tá bem enraizado no chão. É uma carta de terra. E a terra é fixa, né? A não ser que os sentimentos inundem a terra, então ela fica um pouco mais maleável. Mas essa pessoa, ela pensa, talvez ela esteja focada mais no trabalho, na vida financeira, na segurança, em buscar uma segurança, buscar um sentido de segurança. Mas se ela pensa nessa relação, ela pensa que as coisas têm que ir um pouco mais devagar, ou que elas estão indo devagar. Ou então ela tem essa imagem de você, essa pessoa. Ela pode pensar que você é uma pessoa que vai devagar, ou que vai agindo, né? Cronometrando as próprias ações, milimetricamente, agindo, planejando, organizando. Os pensamentos dela estão bem assim, planejando, organizando. Essa pessoa pode ser de terra também, Virgem, Touro, Capricórnio. Pode estar. Ela sente o Rei de Paus. Ela tá muito imbuída num sentido criativo. Ela tá, eu tô vendo essa pessoa meio voltada pro trabalho mesmo, tentando encontrar uma forma de organizar, de gerir, de liderar. Não sei se ela é líder. Mas ela sente entusiasmo, ela sente paixão. De alguma forma ela sente um fogo dentro dessa relação. Ela sente o criativo dela dá uma explodida quando ela pensa em você. Só que ela talvez vá devagar, talvez ela age de forma devagar, vamos ver. Ela não sai do lugar, essa pessoa. Ela tá aqui, ó, paradinha. Se resguardando, se protegendo o que ela acha que é mais certo pra ela, levantando alguma barreira, guardando o próprio coração aqui, ó, essa moedinha. Ela se protege. Por mais que ela sinta, talvez, paixão, por mais que ela sinta desejo, e é um desejo forte, tá? Ela tá se resguardando, ela tá se protegendo, ela tá indo devagar, ela não se move, ela não se mexe, não sei se isso vai mudar, vamos ver aqui, mas a tendência é que essa pessoa se proteja mesmo, que ela fique mais protegida. O que se passa na vida dessa pessoa? Rei de Espadas. Eu vejo aqui muito uma figura masculina rondando essa pessoa, ou essa pessoa pode ser, né, pode assimilar esse caráter masculino, que é de liderança, é a ação, é o empreendedorismo. Olha, vamos
Não vamos entrar muito na questão de identidade de gênero, mas eu já expliquei antes aqui em outros montinhos. Independente da identidade de gênero, nós todos temos o masculino e o feminino dentro de nós. E a natureza, ela tem essas duas energias, e o masculino é a energia da ação e o feminino é a energia da recepção, certo? Não quer dizer que a mulher não pode empreender, muito pelo contrário, graças a Deus. Então eu vejo que nessa vida, na vida dessa pessoa, tem a influência de uma pessoa, talvez, que tem esse aspecto masculino de decisão, de justiça, questões legais, talvez uma separação, né? Algo burocrático, talvez um contrato. Não sei se ela está focada nesse contrato aqui, ou se ela está buscando organização da vida, sabe? Pode ser. Pode ser que tenha essa figura aqui que é uma figura masculina de ar, ou seja, Gêmeos, Libra, Aquário, ou essas características desses signos influenciando a vida dessa pessoa, que é uma figura lógica, uma figura racional, assertiva, de decisão, de busca da correção do que é justo, do que é correto. Isso é o que influencia a vida dela, certo? Eu vejo um certo desnível aqui. Alguém aqui está focado no trabalho, na própria segurança, tentando se assegurar. A outra pessoa tá passando por uma situação. Outra pessoa é você, no caso, certo? Tá sentindo uma finalização, tá passando por alguma tristeza, uma melancolia, uma possível depressão. Tá confusa, tá se sentindo confusa. Sente uma necessidade de revigorar, de renovar, de buscar o novo, de se libertar. Isso tá acontecendo na sua vida já, certo? Vamos ver o que está acontecendo na relação de vocês. Rainha de Espadas. Tudo bem. Nós temos aqui realmente mais um montinho com a Rainha de Espadas. O montinho 2 também teve essa figura aparecendo. A Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas fala sobre um corte. Fala sobre uma separação. Sobre comunicação. Mas é uma comunicação um pouco afetiva, ela é mais para parar arestas, é mais para dizer, olha, é o seguinte, eu tô aqui nesse sentido, tô aqui nessa busca, isso é o que eu quero, etc, etc, eu preciso disso, disso, daquilo. Ou seja, existe uma objetividade nessa comunicação, existe um corte de situações ou pessoas ou coisas, o que quer que seja que não contribui para a vida de vocês, está sendo cortado. Se essa relação não é benéfica para vocês, para você ou para essa outra pessoa, vocês estão passando por essa separação porque realmente é melhor para vocês, é melhor para o crescimento de vocês, certo? Então temos aqui nesse momento, isso aqui é o presente, tá? Nesse momento que você está assistindo o vídeo, independente de quando eu postei ele, esse é o seu presente, esse corte, essa busca da lógica, da razão. Tenho aqui um pensamento de razão sobre emoção. Tô sentindo essa vibe nesse jogo. O que está para acontecer? Rainha de Paus. Eu vejo muita intervenção de pessoas aqui. Nós temos a Rainha de Espadas, o Rei de Espadas, a Rainha de Paus, o Rei de Paus. Mesmo que essas cartas estejam nessas posições, eu lembro de ter sentido algo assim sobre triangulação. Então não sei se é o caso, aplique se for o seu caso, certo? O que está para acontecer aqui pode ser a intervenção dessa Rainha de Paus, essa pessoa, independente se é mulher ou homem. Tem uma energia feminina de expansão, de iniciativa, de paixão. Eu vou tirar uma complementar para essa carta para entender um pouco qual que é o sentido. Mas pode ser que seja uma pessoa que vai entrar nessa situação, pode ser que de alguma forma renove o sentido dessa relação para um nível mais passional, mais sexual, mais carnal, porque agora tá no lógico, né, no pensamento e na razão. Complementar o enforcado. Então talvez exista uma renúncia, um sacrifício, algo que abrir mão de algo. No futuro próximo, essa necessidade vai ficar mais imperativa. Algo é suspenso ou anulado ou afastado, colocado numa pausa, por causa dessa Rainha de Paus, provavelmente, que é essa figura de fogo. Pode ser Leão, pode ser Sagitário, Áries,
pode ser uma circunstância também, uma circunstância de criatividade, de expansão, de caminhos. Pode ter uma questão mística, pode ter uma proteção até dessa rainha de paus, sabe? Essa rainha de paus pode estar te protegendo, protegendo essa pessoa, dessa conexão. Seja o que for, existe uma suspensão, uma paralisia no futuro próximo, ou uma abdicação, uma renúncia, um sacrifício, seja dessa rainha, dessa pessoa de fogo, Leão, Áries, Sagitário, ou seja, o sacrifício dessa relação por causa dessa rainha, certo? Mas eu vejo aqui muita gente envolvida. Independente do gênero, eu sinto energias que atravessam mesmo. E esse corte aqui está sendo realmente para limpar, para parar as arestas. O que o destino, o universo, seus deuses, seus guias, o que quer que seja suas energias, te dizem como conselho? Eu sei que tá difícil, que você tá esperando, que você tá há um tempo esperando já, que você já não aguenta mais esperar, que você já sente essa paralisia, provavelmente. Mas é preciso, primeiro, ter mais paciência, porque as coisas elas vão tomando o rumo que elas precisam tomar num tempo cósmico. Nosso tempo, às vezes, nós somos muito jovens, né? Nós temos no máximo 100 anos, na maior parte das vezes, raras exceções. Mas o mundo, o universo, o nosso planeta, ele tem bilhões de anos, então tenha calma. Nosso tempo nem sempre é o tempo certo das coisas. A gente precisa esperar mesmo, esperar as coisas se ajustarem, esperar o tempo das coisas. Se você sente que você já esperou o suficiente, que você não tem mais nada para fazer aqui nesse lugar, parta, tome uma atitude, decida o que você quer. Porque também essa energia é uma energia de estagnação. Ela pede para você esperar, ela pede para você ter paciência. Ela pede para você olhar tudo que você construiu até agora, todo esse tempo. Pode ter sido anos, sabe, que você tá nessa. Não sei se o número 7 tem alguma importância para você, é possível que tenha, uma vez que seus sentimentos e o seu conselho estão regidos pelo número 7, que é o número do arcano maior, o carro, que fala sobre movimento, que fala sobre iniciativa, certo? Então, sim, você pode tomar a sua atitude, decida o que é melhor para você, pegue todas as informações que você foi colhendo ao longo desse tempo, tudo que você sentiu, tudo que você pensou, e haja para encontrar a sua estabilidade, para construir, sabe, o seu próprio reinado, para construir sua independência, para construir. Pense em construção agora. Quando você olhar para frente, pense em construção. Não olhe tanto mais para o passado. Acho que você já assimilou o que precisava. Se você for olhar para o passado, olhe para captar informações, captar dados para você construir, certo? A próxima etapa é construção. Então, recapitulando aqui, seus pensamentos estão povoados, seja por um triângulo amoroso, seja por uma sensação de perda, seja por um trauma do passado, uma separação, uma dor, você está pensando nisso bastante. Você está apegado ao passado, provavelmente. Você sente confusão, você sente que você não sabe o que fazer, qualquer coisa que você fizer talvez dê errado. Você não sabe exatamente o que é certo e o que é errado mais nessa altura, você já tá aqui há um tempo, né? Tá cansada, eu sei, entendo. E você age às vezes de um jeito, às vezes de outro, uma certa inconstância. Às vezes você dá uma veneta, você dá, não quero mais. Aí você vai pra outro lugar, aí você fala, não, mas eu gosto tanto, aí você volta. Então existe um pouco essa inconstância, essa instabilidade, tanto nas suas ações quanto nos seus sentimentos. E eu acho que tudo porque a raiz da questão é que você tá presa ao passado, sabe? Você tá presa ao que não deu certo. Pensa mais no futuro, pensa no presente, na verdade. A ideia é pensar no presente. Nem futuro, nem passado existem, só o presente existe. Se você for agir, haja pensando a médio prazo, sabe? Haja pensando o que vai ser construtivo pra mim aqui. Eu devo ficar mais aqui? Você não sente que essa estagnação às vezes é porque a gente para de agir? Quando a gente para de agir, a inércia, a passividade, elas trazem uma sensação de angústia. Você tem as ferramentas, eu acho, necessárias para tomar a decisão de acordo com o que você acredita. Investigue seus desejos.
Investigue tudo que já aconteceu. Veja se você realmente precisa continuar nessa trajetória. E se não, corte. Corte o que não serve mais. Corte o que quer que seja. Às vezes a gente está apegado a uma sensação de falso conforto, porque a gente está numa relação que tem muito tempo, que traz alguma sensação de casa, ou de familiaridade, ou de conforto, mas às vezes a gente está infeliz, sabe? Então, pensa no que você quer, pensa no que vai te trazer uma sensação de conforto, de segurança para você a longo prazo ou médio prazo, mas de acordo com o que você sente, com os seus desejos. Não suprima seus desejos. Você está passando por um momento de renovação, as coisas estão sendo renovadas. Você está vendo resgate de pessoas, de situações, de lugares, entende? Usa essas novidades, ou esses resgates, ou até mesmo esse pensamento mais lúcido para tomar uma atitude, porque você precisa tomar uma atitude, certo? Para agir de acordo com a evolução, o crescimento, a lapidação do que você deseja. Essa outra pessoa, ela tá focada muito no trabalho, ela tá se resguardando, ela tá mais introspectiva. Independente se ela sente ou não essa paixão, ela tá guardando um pouco os sentimentos, ela tá se certificando de que se é seguro, se não é. Ela tá pensando em ir devagar, entende? Eu vejo uma influência externa de lógica, de razão, de burocracia, de documentos, de legalidades. Eu não sei se ela tá separando, se ela tá passando por uma separação e ela tá arrumando os papéis para isso, se ela tá vendo corte de situações e de pessoas na vida dela, ou se é uma figura tipo um chefe, sabe, que tá exigindo trabalho, ela tá muito atarefada. Tudo isso é possível. Eu vejo só esse desencontro aqui e esse momento mais racional, mais duro, talvez palavras ríspidas, talvez falta de comunicação. Cuidado para não ter uma comunicação que não é afetiva. Cuidado para não ter nenhum indício de passivo-agressividade. Quando você quer demonstrar o que você sente, mas também não quer ser agressivo, às vezes a gente usa a passivo-agressividade, que acaba sendo agressivo de qualquer forma. Então, é um momento de aparar arestas, de colocar a verdade na mesa, por assim dizer. No futuro próximo, me parece que vai haver a influência de uma mulher, lembrando que os gêneros são relativos, uma energia feminina, de fogo, independente do signo, independente da astrologia. Pode ser Leão, Sagitário, Áries, pode, porque é fogo. Mas fala sobre essa intervenção aqui dessa mulher que suspende essa relação, ou que por causa dela essa relação está estagnada, ou pode ser abdicar dessa pessoa em prol da relação. Veja como é que aplica para você. E o seu conselho é realmente investigue tudo o que aconteceu, mas se você quiser se sentir um pouco melhor, tome uma atitude. Uma atitude que vá de acordo com o que você sente, com o que você quer e com a sua verdade. Aí não tem erro, né? Ainda mais se for afetivo. Se você comunicar de forma afetiva, de forma doce, se não der para ser doce nessa circunstância, seja eficaz, seja racional, seja lógica. Você não precisa ferir muito ninguém, sabe? Não precisa espetar essa espada na pessoa, não. A gente consegue tudo que a gente quer com amor. Essa é a mensagem que eu tenho pra você, montinho número 3. Pedrinhas roladinhas. Eu vou trazer só mais uma coisa aqui pra você. E não conta pra ninguém, tá? Se você assistir os outros montinhos, fique na sua. Mas sinto necessidade que você... Isso aqui é uma turmalina preta. Ela capta as energias ruins. Ela absorve tudo que é ruim, ela transmuta, ela limpa. Então vamos fazer um exercício aqui comigo, já que você está passando por esse momento de finalização ou de dor. Olha para essa pedra. Inspira. Expira. Joga na pedra tudo que você sente de ruim. Se liberta desses sentimentos. Aproveita. Vai, de novo.
Joga. Pronto. É isso. Aceita essa limpeza. Ela vai acontecer a partir de agora, já. Uma vez que você decidiu se limpar, decidiu limpar seus pensamentos e sentimentos, a energia já está operando para você. Independente se essa pedra está num celular, está num computador, se não está ao vivo, entende? Tudo é energia que a gente coloca nas coisas. Então essa é a mensagem que eu tenho para você, meu amor. Qualquer coisa, se você precisar, se você quiser, estarei sempre aqui. Caso queira uma consulta particular, eu vou ficar muito feliz. E amor e luz para você. Um beijo.